ouvimos mais uma vez a vida do teu servo. Senhor Deus, aquilo que o Senhor já ministrou o coração do teu filho. Senhor Deus, que ele venha entregar a tua casa, a tua igreja nessa noite. Ele está com uma qualidade de profeta dos céus nessa noite para a nossa vida. Nós abençoamos a sua casa, a sua família. Senhor Deus, todos os seus negócios, em nome do Senhor, todas as áreas da sua vida sejam abençoadas e alcançadas pela bondade do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Shalom a todos. É um motivo de muita alegria hoje, uma quarta-feira, onde Deus vai falar em nossos corações. Só antes, o pastor Saulo pediu para reforçar a questão do dia 6/12, né? A nossa ação social que está aberta a doações, né? Então é importante, a gente tem, como o pastor disse, são muitas áreas e precisa de doações. Então, quem puder contribuir vai ser de grande valia. E o culto de domingo, né? O domingo nós teremos o culto pela manhã e o culto pela noite. Teremos 2 cultos neste domingo. O pastor vai estar aqui conosco pela manhã e pela noite eu tenho certeza que Deus vai falar, Deus vai ministrar em nossos corações. Amém? E esta noite, né, Deus colocou no meu coração porque, primeiramente, quando nós vamos ministrar uma palavra, essa palavra, primeiramente, ela tem que ser ministrada em nossos corações. E essa palavra, primeiramente, Deus falou comigo, para mim estar dividindo com a igreja. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, amém, diz assim o Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Versículo 10: Porque Jabes invocou, ó Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes muitíssimo e alargue as minhas fronteiras, e seja a tua mão comigo, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Glória a Deus. É interessante que essa história de Jabes, ela apenas 2 versículos, mas é tão importante que em 2 versículos, o que Deus fala, o que eu posso ver, o que eu extraí desses versículos, né? Jabes, ele vem de uma descendência genealógica da tribo de Davi, ou seja, ele vem de uma linhagem importante. Nada mais nada menos que essa tribo de Davi surge a linhagem de Davi e Jesus. Ou seja, ele vem de um, como podemos dizer, um berço. Mas isso não credenciou e nem foi o suficiente para que ele viesse com festa ou ele já viesse com as portas abertas. Não. O que diz? Diz que ele, o que é ilustre? Porque começa assim dizendo: Jabes foi mais ilustre. Uma pessoa de valor, célebre, notável, ou seja, abençoada. Mas no mesmo versículo diz, mas a Bíblia diz assim que a forma que ele foi gerado, sobre um parto complicado, com muitas dores. Agora precisamos entender que as dores faz parte de um processo, que é o gerar. E então o que acontece? Porém, a sua mãe, ela não entendeu esse momento. Ou seja, no momento de muitas dores, quando ela ouviu o choro da criança, e nós podemos dizer, as mães aqui sabem disso muito bem, né? Eu participei do parto de minhas 2 filhas, que antes de nascer a criança, né, vem as contrações, então a mãe ela sente dor, isso é natural, né? Às vezes tem uns partos mais complicados que os outros, mas quando a mãe ouve o choro da criança, eu acredito, porque eu vi isso e vivi isso com a minha esposa, aquela dor se transforma em alegria. Tudo que ela passou fica para trás, porque aí vem aquele momento de êxtase, aquele momento de alegria, né? de bênção mesmo que sempre. Porém, isso não aconteceu com a mãe de Jabes. Ou seja, o que ela faz? Que no momento de sabedoria, no momento que ela deveria ter sábio, o que ela faz? Ela descarrega no menino, no momento de dor, no momento de desespero,
ela diz: o nome dele será Jabes, aquele que me causou dor. Ou seja, ela pega no momento que essa criança, ou seja, que essa criança não teve culpa de nada, ela nem pediu para nascer, ela não quis gerar dor para ninguém, mas ela foi sentenciada no momento que ela nasceu, em seu nome é aquele que gera dor. Então, ou seja, tem muitas vezes a gente usa esse momento de dor como pretexto para selar o futuro, quando olhando para o presente. E aí, o que acontece? As dores do presente não podem impedir o que Deus vai fazer no seu futuro. Mas aí eu vou dizer essa noite, e assim vem o tema da mensagem essa noite: o seu presente não vai anular o seu futuro. Porque o que acontece nesse negócio? Quando ele nasce, a mãe, que deveria ter sabedoria, ela sentencia ele com esse nome, né? Olha a descarga emocional que esse rapaz recebe por alguém. Olha o que ele recebe. Essa sentença ele não recebeu de uma pessoa desconhecida, ele não recebeu de uma pessoa que não estava perto dele. Ele recebeu uma sentença de sua mãe, daqui na teoria deveria proteger ele, mas ele recebeu essa sentença, que podemos dizer uma maldição de sua mãe. Porque ele, antigamente nesse período, o nome significava muito, o nome tinha peso, né? Abraão e todos que a gente vê na Bíblia, o nome tinha significado. Jacó depois passa a ser Israel, Abraão. Então assim, o nome era de muita importância nessa época. E aí ela coloca esse nome nele, ou seja, para que todos soubessem, onde ele chegasse, ali está uma pessoa que causa dor. Ele era conhecido por uma pessoa que gerou dor. E será que nós não estamos presos também em alguma sentença, talvez gerada por alguém próximo de nós? Será que nós não estamos nos movendo ou carregando isso? Durante há quanto tempo nós estamos carregando algo que foi nos entregado, que foi sentenciado nós, mesmo sem nós termos culpa? Porque que culpa teve essa criança? Como eu disse, ela não pediu para nascer, né? Então, e isso está sentenciado em seu nome. Não tinha como ele fugir disso. Era o nome dele. Não era algo que ele carregava, que ele representava. Não, representa uma empresa. Ou seja, se eu mudar de empresa, eu deixo esse nome. Esse endereço é ruim, mas se eu mudar de endereço, eu vou para um lugar melhor. No caso dele, não. É o nome. Não tem como trocar. E aí, no mesmo versículo diz assim: ele era ilustre mais que seus irmãos. Ou seja, mas peraí, ele não tinha tudo para dar errado? Ele tinha tudo para dar errado. Mas o que aconteceu quando ele cresce? Ele tomou uma decisão: eu vou dar certo, eu não vou aceitar o que foi sentenciado para mim. E são decisões que nós devemos tomar. Às vezes nós estamos nos conformando com algo que nem foi gerado por nós. Nós estamos presos em cativeiros que nem foi nós que entramos nesse cativeiro. Nós nem escolhemos estar lá. O Jabes não escolheu o nome dele. E Deus nos diz essa noite, né, que independente do que foi entregue, ou gerado, ou sentenciado em sua vida, isso vai acabar. E aí nós vamos estudar isso hoje, porque o segredo e a chave da mudança da vida dele está no verso 10, que diz assim: e Jabes fez uma oração.
Ou seja, ele não foi atrás de tentar mudar isso através do seu braço, porque tem coisas que não dependem de nós. Tem coisas que estão além da minha força, do meu conhecimento ou da minha influência. Não é o suficiente, porque o poder da oração, ela tem o poder de quebrar cadeias, revogar decretos, quebrar maldição, ressuscitar mortos. Ela tem o poder de quebrar tudo, inclusive palavras, independente de onde ela vier. Ou seja, nesse caso, da sua geradora, porque a palavra da geradora não tem mais poder que a palavra do Criador. E vou repetir de novo: a palavra da geradora não tem mais poder do que a palavra do seu Criador. Aleluia. E se a gente soubesse o poder que tem a oração, a gente não sofreria do que nos afronta, a gente não cedesse aos impulsos que tenta nos dominar. Você não agiria pela força do teu braço, não ficava batendo boca, não tentava resolver com a sua experiência, até porque, como diz o nosso pastor domingo passado, a palavra tem mais poder que sua experiência. Aleluia. Então vamos trabalhar sobre isso essa noite. A Bíblia diz que ele fez uma oração, mas na Bíblia não relata aonde ele fez. Não fala se foi na igreja, se foi no monte, se foi em sua casa. Só diz o seguinte: e ele orou. E é isso que Deus, é isso que importa, e é o que Deus quer em suas vidas. Que paramos e oremos. Porque às vezes a gente fica pretendendo achar pretexto, né? E a oração dele é linda e objetiva. Ele não enrola. Ele tem tudo o que ele precisa. Ele pede em um único verso. E muitas das vezes a gente fica querendo enfeitar alguma coisa, ou querendo não, eu vou fazer uma oração poderosa lá na conferência Destino do Tiago Brunet em São Paulo, ou então no Só Elas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, ou então no Congresso dos Jovens, ou então eu vou esperar chegar a virada do ano. Parece que a gente fica procurando pretextos ou ocasiões para fazer uma grande oração. Não, aí Deus vai resolver o meu problema. Não. Deus só precisa que você entre no teu quarto, feche a porta e ora. Só isso. E ele faz isso em um único só versículo. Ele pede: primeiro, me abençoe muitíssimo. Segundo, amplifique minhas fronteiras. Terceiro, que a tua mão esteja sobre mim. Quarto, me livra do mal. E pronto. Só isso. Objetivo. Aí pensamos: Deus, mas será? Mas foi tão rápido, tão pouco. E o que diz a palavra de Deus? E o que ele pediu foi-lhe concedido. Agora nós temos que entender por que foi concedido isso, talvez, em sua vida. Em primeiro lugar, me abençoe muitíssimo. O que ele quer dizer com isso? Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu sei o que o Senhor pode fazer na minha vida. Mas o que o Senhor vai fazer, o negócio vai ser tão grande, tão forte, que os meus irmãos irão se espantar. Porque diz a palavra de Deus que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Ou seja, ele não pediu com pouca fé. Ele não pediu: Senhor, se o Senhor puder, me abençoe, me dê uma casinha, né? Se o Senhor puder, me dê um bom trabalho. Não. Senhor, eu quero ser abençoado muitíssimo. Significa bênção dobrada. Eu quero ser abençoado, transbordado. Quero que o Senhor transborde na minha vida. Ou seja, ousadia. Ele foi ousado. Ou seja, de um homem sentenciado, de um homem rejeitado, porque nada mais é que a mãe dele fez. Quando a mãe entrega um nome desse para uma pessoa, nada mais é que uma rejeição. Mas o que ele faz? Ele não aceita isso. Senhor, tudo isso eu não aceito, porque essa palavra é do homem. E palavra do homem, Deus quebra. E aí ele diz isso. Então,
ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha tudo, né, que ele tinha até seus motivos para viver de cabeça baixa, mas ele não aceitou. Ele falou: eu quero ser abençoado muitíssimo. E eu libero uma palavra essa noite em sua vida, meus queridos, que Deus vai fazer algo tão grande em sua vida, que as pessoas que estiver passando por vocês vão identificar e vão ver o quanto Deus vai prosperar na vida de vocês. Sejam abençoados muitíssimo, bênção dobrada na vida de vocês. Tome posse, seja ousado, receba do Senhor. Não aceite palavra de homem, não aceite palavras de, às vezes palavras de mãe, de pai, vocês, porque o Criador, Ele quebra tudo isso. Aleluia. Isso me lembra uma história em Juízes 15, de Axa, filha de Caleb. Caleb, como todos sabem, foi Caleb e Josué, os únicos que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, porque eles acreditaram que a terra de gigantes podia ser deles. Às vezes a gente olha para uma terra, a gente olha para um lugar e pensa: não, ali não é para mim, ali não é para mim. E talvez esse pensamento nem seja de vocês. Esse pensamento pode ter sido gerado por um pai, por uma mãe que lançou isso na vida de vocês quando vocês eram crianças. E Deus vai trazer a memória de vocês essa noite. Deus vai trazer na memória de vocês essa noite para que sejam quebrados isso. Para que isso seja quebrado. Porque quando eles olham para a terra gigante, o que eles falam? Essa terra é nossa, porque foi o Senhor que prometeu. É para mim essa terra. E aí Caleb, ele diz a palavra de Deus que ele tomou o monte de Hebron, que era uma terra produtiva, abençoada, fontes de águas, né? E ele havia prometido que quem derrotasse Queriate-Sefer, ele daria a filha dele para se casar. E aí Otiniel foi um homem que tomou essa cidade. E ele casa com a filha de Caleb. E aí logo em seguida eles vão para a sua terra, que Caleb dá para a filha dele, que chama Negueb. Só que tem um porém em Negueb. Era uma terra seca, não tinha água, árida. O que ela faz? Ela fala: não, peraí, eu sei quem é meu pai. Eu sei tanto que meu pai é próximo. Deixa eu ir lá falar com ele. Fala para o Otiniel: vai lá, vamos lá. Ele vai lá, ela volta, recém-casada, eles voltam lá e ela chega: pai, eu amo tanto o Senhor, eu sou uma filha zelosa, e senhor, eu fui para uma terra que lá, uma terra muito ruim, não tem fonte, uma terra seca, eu posso até morrer de sede lá. E aí o pai, o que ele faz? Filha, eu só estava esperando você reconhecer o tamanho do meu amor e o tamanho que tudo isso aqui é meu. E porque se você estivesse contentado que aquela terra de Negueb, aquela terra seria sua mesmo, porque você estava conformado em ficar lá. Mas como você não se conformou com aquela terra, porque você sabe o que o seu pai tem, tudo que é meu é teu. E o que ele faz? Ele entrega para ela as melhores terras. E diz a palavra de Deus que as fontes superiores e inferiores foram para ela. Ou seja, bênção dobrada. Mais uma vez, bênção dobrada. Queridos, o teu pai é grande. O teu pai é poderoso. O teu pai é dono do ouro e da prata. O teu pai é o que gerou tudo isso aqui, é o criador de tudo isso aqui. Aleluia. Você não sabe, mas Deus escolheu vocês para levantar vocês na família de vocês. Deus escolheu vocês para levantar na geração de vocês. Algo tão grande. Deus vai começar algo tão grande na vida de vocês, que as pessoas não vão acreditar o que Deus está fazendo na vida de vocês. O segundo pedido é o seguinte: amplie minhas fronteiras. Olha o que ele faz. Porque quando ele era pequeno, certamente diziam assim: ali ó o rejeitado ali, ó o amaldiçoado ali, ó, não vai sair do canto. Imagina essa criança na escola, o nome dele já dizia tudo. Certas mães falavam assim: crianças, não cheguem perto dele, porque ele causa dor, ele causou dor na mãe. Ele não é uma pessoa boa,
Olha o nome dele. Vocês imaginam que foi fácil a infância de Jabes? Que está no nome dele. Mas aí o que ele faz? Por que ele pede para largar as fronteiras? Porque ele diz assim: não adianta eu ser abençoado para me ficar parado. Eu preciso expandir. Eu preciso crescer. Eu preciso evoluir. Por isso que ele pede: alarga minhas fronteiras. Porque é isso que Deus vai fazer essa noite: alargar as fronteiras. A bênção dobrada, ela não comporta em lugares pequenos. A bênção dobrada, ela precisa fluir, ela precisa crescer. E é isso que Deus vai fazer essa noite. Só que é interessante, para nós crescermos, vou relatizar aqui com o pão. Como que um pão cresce? Ele é amassado para vir a fermentação e crescer. Ou seja, a pressão faz parte do cristão. Deus não vai permitir, não vai tirar de nossas vidas as pressões, porque justamente é a pressão que te faz crescer. É justamente a pressão que te faz sair do lugar. Porque se não fosse a pressão, talvez você ainda estaria no mesmo lugar ou com a mesma mente. Pensa, volte na memória um pouco, onde você estava algum tempo atrás. Será que não foi a pressão que fez você mudar de cidade? Será que não foi a pressão que fez você mudar de relacionamento? Será que não foi a pressão de vocês que não fez mudar de amizades? Mudar de ambientes? Será que não foi? Então é isso que Deus diz essa noite. Porque o povo do Egito lá, eles eram, é interessante, porque o faraó olhava para aquele povo e falava assim: como que um povo tão sofrido, tão oprimido, cresce? Como que esse povo, sob pressão, falta tudo e está crescendo? Porque se o povo do Egito imaginasse, soubesse o poder que eles tinham, quem seria escravo era o Egito e não eles. Mas eles não sabiam quem eles eram, ou não sabiam o tamanho do poder do Pai. E aí Faraó faz o seguinte: ó, esse povo está crescendo. Aí o que eles falaram? Faraó, esse povo está crescendo. Oprime, põe pressão. Por quê? A pressão não te deixa pensar. Presta bem atenção, a pressão não te deixa pensar direito. E o diabo quer isso, ele não quer que você pense, justamente. Ele não quer que você descubra que Deus é a saída do seu problema. Ele não quer que você tenha tempo para dobrar o joelho e buscar a presença de Deus para mudar a sua vida. Porque você não tem tempo, é pressão demais, é problemas demais. E aí, Deus pega e faz isso. Então assim, Deus pega e libera aquele povo, solta aquele povo. Por quê? Quando aquele povo entendeu que bastava clamar ao Senhor, e aconteceu o milagre, e aquele povo foi liberto do Egito. Então Deus, essa notícia é interessante porque o povo de Deus, nós somos os únicos que entramos numa batalha, que entramos numa guerra sabendo o placar final. Nós somos os únicos sabendo disso. Toda guerra que você entrar, toda batalha que você entrar, saiba que vocês terão um resultado, vitória. Porque na Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Isso é promessa de Deus. Então nós já entramos numa guerra já sabendo o placar. Bastemos o quê? Acreditar. Então esse ano, Deus falou no meu coração, esse ano ainda não acabou. Faltam 2 meses. E Deus vai fazer algo, Deus vai te surpreender esse ano ainda. Por mais que você não vê, por mais que você não sinta, por mais que você às vezes nem acredite, mas Deus vai te surpreender. Deus vai fazer. Esta noite, Deus está despedaçando limites. Ele está removendo limites. Ou seja, nada mais é que quando alarga a fronteira, termos, diz a palavra que é o quê? Ele está rompendo os limites. E aí Jabes olha o seguinte: por que Jabes faz? Espera aí, quem é o homem para colocar limites em mim? E sou filho de Deus. Senhor, quebra, alarga minhas fronteiras. Então Deus vai te fazer crescer essa noite. Deus está removendo limites essa noite.
Ou seja, você está sofrendo opressão, mas você vai crescer. Às vezes você está sofrendo humilhação, mas você vai crescer. Às vezes você está sendo injustiçado, mas você vai crescer. E é isso que Deus fala essa noite. Não importa o tempo, o momento ou a situação que você está passando, você vai crescer. Você vai evoluir. E Deus vai permitir tudo isso. Ele permite tudo isso em sua vida. Mas Ele também faz o seguinte: Ele incomoda sonhos de grandes para te buscar lá dentro. E foi assim que Ele fez com José, que é bem interessante, né? E muitas vezes a gente também... E Jabes, um ponto interessante, quando ele perde isso, eu vejo que ele é um cara conformado. Ele não foi um cara conformado. Porque ele podia falar: peraí, isso não foi um problema meu, isso foi a minha mãe que colocou em mim. Então, ou seja, eu sou um amaldiçoado, eu sou um rejeitado mesmo, eu sou um coitado, eu sou uma vítima, eu sou vítima. Mas ele não se conformou com o vitimismo. O que ele fez? Ele buscou, falei: Senhor, eu quero mais, porque o Senhor tem mais para mim. José, ele estava até feliz lá como governador lá da casa de Potifar. Governador não, como gerente lá da casa de Potifar, mordomo. Ele estava feliz lá. Aí Deus olha para ele e fala: não é isso que eu tenho para você. Eu não te escolhi para gerenciar, eu te escolhi para governar. E é isso que Deus fala em nossos corações essa noite. Ele não te escolheu para ficar onde você está. Ele te chamou para governar. Ele te chamou para gerar vidas em abundância, para gerar prosperidade na vida do seu irmão, dos seus filhos. Terceiro pedido, ele diz o seguinte: que a tua mão esteja sobre mim. Olha a inteligência dele agora. Porque eu quero ser bênção, eu quero crescer, eu vou ser abençoado, eu vou expandir, mas nada disso eu negocio se sua mão não estiver sobre mim. Ou seja, eu não troco isso pela tua presença. Porque o problema muitas vezes é que quando a gente chegamos em determinado lugar, quando a gente conquistamos algum sonho desejado, sabe o que acontece? Isso sobe para a cabeça. A gente começa a acreditar que foi nós que conseguimos chegar lá. O diabo começa a colocar coisas nos nossos corações, ou até mesmo no nosso coração mesmo, que a gente quer espiritualizar tudo, mas assim, a gente começa a acreditar: peraí, eu sou bom. Olha o cargo que eu consegui, olha a casa que eu construí, olha o carro que eu comprei. Mas ele, o que ele faz? Olha a sabedoria desse homem. Senhor, eu posso conquistar tudo, mas eu não posso perder a sua presença, porque se sua mão se afastar de mim, eu quebro. Aleluia. Se sua mão sair debaixo da minha cabeça, eu não consigo chegar nem do outro lado da rua. É reconhecer a grandeza de Deus, é reconhecer o que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, aqui esta noite, Deus te trouxe aqui por quê? Porque se não fosse pela mão dele, você nem estaria aqui. Se não fosse pela mão dele, talvez nem vivo estaríamos aqui. E Deus me recordou, às vezes, quantos aqui talvez escaparam de abortos? Quantos aqui talvez, ainda feto, a mãe tomou remédio, enquanto o remédio estava fazendo aquele efeito abortivo, Deus o tempo todo segurando: ele não vai morrer. Ele não vai morrer, ele vai viver para a glória minha, porque foi eu que criei. Quem gera é ela, mas eu que crio. Ela pode dar uma palavra, mas quem determina sou eu. Então Deus, muitas vezes, Deus trouxe isso no meu coração. Você escapou até de aborto, ainda no feto. Deus vai trazer a memória aqui esta noite, de infância. Aleluia. Então assim, e outra coisa, e aí ele nasce, pensa, pronto, problema resolvido. Não. E na infância? Quantas internações vocês tiveram na infância? Quantos livramentos Deus deu para vocês, na infância ainda de vocês? Longe do pai e da mãe, mas Deus estava lá guardando. Acidentes de carro. Quantos aqui poderiam ter morrido em acidentes de carro, mas Deus estava lá guardando.
Não, não vai morrer. O carro capotou. Não, não é o seu dia. Você não nasceu para isso. Às vezes assalto. Eu posso dar um testemunho. Eu já fui vítima de assalto na minha empresa. Chegou assaltantes lá, pôs uma arma na cabeça. O que segurou o dedo dele para não soltar um tiro em mim? Foi a mão de Deus. Aleluia. Porque ele sabia o que ele tinha para mim. Aleluia. Então esta noite Deus diz: você só está aqui porque eu coloco a mão sobre você. Aleluia. Talvez às vezes tem gente aqui que até criticava crente, odiava crente, mas hoje está aqui na casa dele adorando seu nome. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Aleluia. E Deus diz para você: você está dando certo. Você está dando certo. Não importa quem te falou. Se foi mãe, porque às vezes tem pessoas aqui que a mãe pode ter falado. Ou tem pais aqui, por falta de sabedoria, como a mãe de Jabes, pode ter falado: você não vai dar certo. Está vendo aí? Tudo que você faz dá errado. Eu falei para você não fazer isso. Talvez tem gente aqui que nunca teve apoio de um pai e de uma mãe. Aí teve que resolver no quê? No braço. Mas Deus diz essa noite: não foi seu braço, fui eu. Fui eu que fiz em você. Então Deus quer, é isso de nós, gente, que a gente possamos agradecer o livramento que este homem teve da mão dele. O quarto pedido, ele diz: me livra do mal. Que o mal não lhe vê, que o mal ele lhe vê, mas ele não te toca. Pode dormir tranquilo, porque enquanto dorme eu cuido de você. Aquilo que o inimigo faz de noite, Deus desfaz de dia. Aleluia. Porque o forte não é quem fez, o forte é Deus que desfaz de alguém que fez. Aleluia. Vou repetir de novo: o forte não é quem faz, o forte é Deus que desfaz aquilo que alguém fez. Amém? Então, se você está aqui esta noite, é porque você deu certo, sim. Você deu certo. E essa noite Deus diz para você: eu te livrei do laço da morte do inimigo. Quantas vezes eu te livrei, quantas vezes eu cuidei de você. Então assim, eu vejo a história de Jabes, que ele tinha tudo para dar errado. Ele foi amaldiçoado pela tua mãe, pela mãe dele. Ele foi uma criança que onde ele passava, o nome dele já trazia dor, envergonha. Mas Deus faz o quê? Quebra tudo isso, porque ele fez uma oração, porque diz assim a palavra de Deus: e Jabes orou. Então Deus te trouxe essa noite para quê? Faça apenas um pedido para mim, eu vou fazer tudo em sua vida. Faça apenas uma oração, dobre teu joelho e peça para mim o que eu vou fazer na sua vida. E às vezes a gente não reconhece a pressão, porque a pressão é tão grande, a gente fala assim: eu não vou conseguir, está demais, é muita dor. E Deus fala: não, olha para trás de onde você saiu, olha onde você está, olha o que você já fez. Não, você vai aguentar. Você vai aguentar essa pressão, porque essa pressão vai te levar em outro nível, um nível de propósito para a sua vida, de libertação, de cura. Amém? E eu encerro essa noite dizendo assim: que Deus, Ele tem preparado algo para você essa noite. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui porque foi um acidente. Não, eu vou porque não tem nada para fazer. Não, Deus te trouxe, sabe por quê? Deus falou em meu coração: coisas, traumas de infância vão ser quebradas essa noite aqui. Se palavras foram proferidas pela sua mãe, pelo seu pai, ou tio, ou filho, Deus vai quebrar essa noite aqui. Sentenças, pessoas sentenciadas serão quebrados essa noite aqui, como Deus fez com a vida de Jabes. Aleluia. Então que vocês possam sentir agora Deus tocar no íntimo de vocês. Qual importância você tem na vida dele. Não importa se Deus falou para você: essa criança, você é uma criança desajeitada, você é uma criança que talvez nem vai casar. Talvez teve palavras aqui
que você nem vai casar, mas Deus diz essa noite: você vai casar e vai ser geradora de filhos, e seus filhos serão bênçãos. O seu casamento será uma bênção. Você terá um casamento abençoado. Mas o meu marido, ele é assim, essa... Não, Deus vai mudar seu marido. Deus vai mudar sua esposa. Deus vai mudar a situação dos seus filhos. Filhos, vocês verão o que seus pais serão. Em nome de Jesus, então, é que essa noite vocês possam ser geradores de vida. Que Deus gera vida. Deus gera vida em vocês essa noite. Eu creio que essa noite é uma noite de renascimento. Essa noite será uma noite de renascimento na vida de vocês. O novo marco na vida de vocês começa esta noite. Deus está despedaçando limites aqui essa noite. Deus está destroçando limites, barreiras colocadas em vocês quando eram crianças ainda. Deus está destruindo essas barreiras hoje, em nome de Jesus. Então que vocês possam vir à frente aqui. Quem quiser ser tocado, quem tiver essa sentença, quem quiser que essa sentença quebrada, vai ser esta noite. Deus está livrando vocês. Deus está renovando em vocês algo novo. Deus está colocando em vocês algo novo que vai acontecer. Tempo novo está chegando na vida de vocês essa noite. Ressurambala, seretere, serebala, surantas. Ressure, rebelas. Esta noite Deus está trazendo renovo. Essa noite Deus está apagando o que foi dito. Essa noite Deus está quebrando. Ei, sobre eles. Vem aos pés do Senhor, vem. Vem aos pés do seu papai, vem. Vem ao pé do seu Criador. Ele te gerou, Ele te criou para isso. O inimigo tem colocado no coração de vocês, está dando tudo errado. Não, não, não. Você está aqui porque já deu certo. Você está aqui porque já é um vitorioso. Aleluia. Em nome de Jesus, vem aqui agora. Os planos que foram embora, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Tempo novo chegando. Tempo novo chegando. Ei, sereibalas. Dores sendo arrancadas e sendo substituídas por alegria, por esperança, por refrigério. Foram embora, o sonho que se perdeu. Ei, vem à frente, o papai te chama, o papai te chama. Ei, sereibalas. É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Deus está colocando azeite na dores de vocês. Leva-me às águas. Deus está arrancando dores essa noite. Dores impregnadas Sara-me, Senhor. pelo diabo. Dores impregnadas por pais, por mães que não tiveram sabedoria. Deus está arrancando. Deus está transformando dor em alegria, em tristeza e esperança. Deus está livrando pessoas de currais do pecado. Deus está quebrando. Deus está quebrando fronteiras. Deus está levando além. Deus está
ressuscitando sonhos essa noite. Ei, restitui. tome posse do que é seu, meu querido. Toma posse do que é seu. Ei, E põe teu azeite em minha dor. Restitui. E leva-me as águas. lava-me, Senhor. Enche-me, enche-me, Senhor. Enche-me, Ei, enche, Senhor. enche-me, Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Renove vidas, renova corações aqui, renova emoções. Renova emoções. até transbordar. Transborda, é noite de transbordo. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Senhor. Enche nessa noite com teu fogo, com teu renovo. Enche cada um dos teus filhos que está aqui, Pai. Tu já tinha escrito, Senhor, o nome deles no livro da vida, Senhor. Então renova a aliança. Renova, Senhor. Tu provês o fogo. Aleluias. Ei, sereis. Foi para isso que Deus te trouxe essa noite. Para que maldições sejam quebradas. Para que palavras contrárias de sentença sejam revogadas. Deus está mudando os decretos essa noite. Deus mudou decretos essa noite. Receberei balas. Decretos foram quebrados. Vocês que estavam no curral da ignorância, do pecado, Deus quebra. Deus liberta. Deus te leva além de fronteiras. Deus está largando fronteiras aqui esta noite. Ei, serei.